E se eu te dissesse que quase tudo o que te deixa ansioso, irritado ou inseguro é uma mentira que te ensinaram a acreditar? E se, há mais de 2000 anos, um pequeno grupo de homens descobriu uma fórmula mental tão poderosa que os tornava inquebráveis, mesmo quando tudo à sua volta desmoronava? Isso não é apenas filosofia. É um manual esquecido da mente humana. E hoje, eu vou te mostrar, passo a passo, como usá-lo para se tornar emocionalmente invencível, num mundo que lucra com a sua fragilidade. Fique comigo até o final, porque a última técnica estoica que vou te revelar é algo que até a psicologia moderna ainda está começando a compreender. Desde pequenos, nos ensinam uma ideia venenosa: que o mundo ao nosso redor é quem decide como nos sentimos. Se você é elogiado, sente orgulho. Se é criticado, sente vergonha. Se ganha, sente-se valioso. Se perde, acredita que é um fracasso. Mas Epicteto, um escravo que se tornou filósofo, destruiu essa ilusão com uma única frase: não são os acontecimentos que nos perturbam, mas sim o julgamento que fazemos sobre eles. Reflita sobre isso. Sua dor não vem do que aconteceu, mas da história que você conta para si mesmo sobre o que aconteceu. Essa é a primeira verdade estoica. Você não é o que te acontece. Você é o que faz com o que acontece. Imagine que está chovendo. Você pode gritar com o céu ou abrir um guarda-chuva. Essa é a base da filosofia estoica, a dicotomia do controle. Ela divide tudo em duas categorias. O que está sob o seu controle: seus pensamentos, suas decisões, suas ações. 2. O que está fora do seu controle: as opiniões alheias, o tempo, a política, o passado. A maioria das pessoas vive escrava da segunda categoria. Se consome por coisas que nunca poderá mudar. Sêneca dizia: sábio é aquele que não se lamenta pelo que lhe falta, mas se alegra pelo que possui. O segredo estoico é simples. Ignore completamente o que não pode mudar. Qualquer substância ilícita. A cada elogio, cada mensagem, cada olhar de admiração, o cérebro feminino libera dopamina. É a mesma substância neuroquímica associada ao prazer em drogas como a cocaína, mas em doses mais sutis. Contudo, eis o detalhe que a vasta maioria dos homens jamais captará. Como qualquer droga, a validação perde seu poder quando administrada em excesso. Já notou como as mulheres mais estonteantes muitas vezes se veem ao lado de homens que as tratam com um certo grau de indiferença calculada? Não é coincidência. É neuroquímica pura. Quando você inunda uma mulher com elogios constantes, o cérebro dela se habitua àquela dose de dopamina. Desenvolve-se uma tolerância. O que antes a arrebatava, agora simplesmente a entedia. Mas é aqui que a trama se adensa. Quando você retrai essa validação, quando a torna escassa, o cérebro dela entra em um modo de busca desesperada. É como tirar o cigarro de um fumante. Ela precisa daquela dose e fará quase qualquer coisa para obtê-la. Pense na validação como uma conta bancária. Cada elogio é um depósito. Cada momento de indiferença é um saque. Homens desesperados fazem depósitos massivos, acreditando que isso conquistará o amor dela. Este é um erro fatal. Mulheres anseiam por uma conta que flutua, que as mantém em suspense, questionando quando será o próximo pagamento. A regra de ouro é o princípio 70-30, demonstre interesse e aprovação em 70% do tempo. Mantenha 30% para o mistério e a imprevisibilidade. Quando você a elogia, você está incrível esta noite. Certifique-se de que seja específico e merecido. Dizer você está sempre linda soa falso e esvazia o valor do próprio elogio. E aqui está a nuance que separa os amadores dos mestres. Não elogie incessantemente sua beleza física. Elogie sua inteligência quando ela disser algo perspicaz,
sua criatividade quando cozinhar uma refeição deliciosa, sua coragem quando tomar uma decisão difícil. Esses elogios ressoam em um nível mais profundo, pois atingem sua necessidade de se sentir valorizada por quem ela verdadeiramente é, e não apenas por sua aparência. Maquiavel compreendia que o poder não reside em entregar tudo de uma vez, mas em gerenciar estrategicamente os recursos. Com uma mulher, a validação é seu recurso mais precioso. Gerencie-o como um investidor astuto, não como um jogador desesperado. Mas, cuidado. Existe uma linha tênue e perigosa entre criar intriga e criar insegurança. Se você retiver validação demais por tempo demais, não estará gerando atração, estará semeando ressentimento. A chave está no equilíbrio, mantê-la alimentada o suficiente para se sentir segura, mas faminta o suficiente para sempre desejar mais. Se esta revelação está abrindo seus olhos tanto quanto acredito, você deve se aprofundar ainda mais. O que vem a seguir é ainda mais potente que a adicção à validação e diz respeito a algo que todas as mulheres anseiam, mas que, paradoxalmente, as entedia uma vez que o possuem. É a armadilha em que 90% dos homens caem sem sequer perceber. O fogo da incerteza, o paradoxo da atração. Lembra-se daquela armadilha emocional que mencionei? Aqui está. Mulheres afirmam que desejam segurança e certeza, mas seus cérebros são incendiados pela incerteza. Este é o paradoxo mais cruel da psicologia feminina. Pense por um momento. Quantas vezes você viu uma mulher perder o interesse por um homem que lhe dá toda a atenção do mundo, que responde às suas mensagens instantaneamente, que planeja cada detalhe da vida de ambos? É como se a clareza total fosse veneno para a atração. Existe um fenômeno psicológico conhecido como o efeito Zeigarnik. Nosso cérebro se obstina em tarefas incompletas e perguntas sem resposta. Mulheres não são diferentes. Quando elas podem prever cada um dos seus movimentos, quando sabem exatamente o que esperar de você, a mente delas relaxa. E uma mente relaxada é uma mente entediada. Aqui está o segredo que os homens mais atraentes sabem instintivamente. Você deve revelar sua vida como se fosse uma série de televisão viciante. Forneça informações suficientes para mantê-la viciada, mas sempre deixe perguntas sem resposta. Há sempre continua no próximo episódio. A regra é simples: mostre 70% de quem você é. Mantenha 30% nas sombras. Não estou falando de mentir ou criar uma falsa identidade. Estou falando de racionar estrategicamente informações sobre você. Quando ela perguntar sobre seu passado, dê a ela alguns detalhes interessantes, mas não a história completa. Ao discutir seus planos futuros, compartilhe sua visão, mas não cada etapa da jornada. Maquiavel sabia que o poder residia tanto no que era revelado quanto no que permanecia oculto. Um príncipe que mostrava todas as suas cartas perdia sua capacidade de manobra. Uma mulher que consegue lê-lo completamente perde o incentivo para explorar quem você realmente é. Mas aqui está a diferença crucial entre mistério e manipulação. O mistério genuíno advém de ter uma vida rica e interessante, que naturalmente possui camadas. Se você precisa inventar histórias ou criar drama artificial, está no caminho errado. O mistério autêntico surge de ser alguém que está genuinamente construindo algo significativo com sua vida. Quero um exemplo prático. Quando ela perguntar o que você fez hoje, em vez de dar um relatório detalhado de cada atividade, você poderia dizer: tive uma reunião interessante que pode mudar algumas coisas para mim. E então mude de assunto. A mente dela imediatamente se perguntará: que reunião? Que coisas? Como isso o afetará? Ou, ao falar sobre seu trabalho, não explique cada detalhe de sua rotina diária. Compartilhe sua paixão pelo que faz. Conte uma anedota intrigante,
mas deixe que ela peça mais se quiser saber os detalhes. Ela está descobrindo quem você é, não lendo sua biografia completa. O verdadeiro poder desta vulnerabilidade emocional é ativado quando você combina a incerteza com momentos de revelação genuína. É como dar um gole de água a alguém com sede, mas não a garrafa inteira. Cada revelação a satisfaz temporariamente, mas a deixa mais sedenta por conhecê-lo. E aqui está o timing perfeito. Você tem cerca de 90 dias para provar que é alguém que vale a pena ser descoberto. 90 dias para demonstrar que seu mistério não é vazio, mas é apoiado por substância real. Após esse período, se você não tiver demonstrado valor autêntico, o mistério se transforma em frustração. Mas quando você domina esse paradoxo, quando aprende a ser transparente sem ser previsível, interessante sem ser óbvio e acessível sem estar constantemente disponível, algo poderoso acontece. Ela começa a investir energia mental em você. Ela começa a se perguntar sobre você quando você não está por perto. Ela começa a procurá-lo, em vez de você procurá-la. O instinto competitivo, o desejo do que é desejado. Existe, no entanto, uma terceira vulnerabilidade emocional ainda mais profunda que as duas anteriores. E esta é a mais perigosa de todas, pois toca em algo tão instintivo na natureza feminina que, quando ativada corretamente, pode criar uma obsessão que dura anos. Ela se relaciona com algo que todas as mulheres negam publicamente, mas são consumidas por isso em particular. Aqui está a verdade que as mulheres jamais admitirão em público. Nada aguça mais o interesse delas em você do que saber que outras mulheres o desejam. É o seu mais puro e primal instinto competitivo. Observe isso por uma semana. Perceba como a atitude de uma mulher em relação a um homem muda no momento em que outra mulher demonstra interesse nele. É como se um interruptor fosse acionado em seu cérebro. De repente, o homem que era apenas um amigo se torna alguém digno de ser conquistado. Por milhares de anos, as mulheres evoluíram para identificar e competir pelos homens de maior valor. E um dos sinais mais claros de que um homem tem valor é que outras mulheres o reconhecem como tal. É como um sistema automático de validação social. Se outras mulheres o querem, deve haver algo de especial nele. Aqui está o fato que muda tudo. Quando uma mulher percebe que você é escasso, que você não está disponível para qualquer um, o cérebro dela interpreta isso como um sinal de alto valor. Não é que você esteja fazendo jogo duro por capricho. É que você tem opções, e isso a intriga profundamente. Maquiavel sabia que os aliados mais valiosos são aqueles que também são cortejados por outros. Um príncipe com múltiplas alianças detinha mais poder do que um que dependia de um único relacionamento. O mesmo princípio se aplica à dinâmica entre homens e mulheres. Mas aqui está a parte delicada. Não estou falando de flertar descaradamente com outras mulheres na frente dela. Isso é deselegante e óbvio. Estou me referindo a algo muito mais sutil e poderoso. Trata-se de ser naturalmente atraente para as mulheres porque você tem uma vida interessante, porque você é alguém que inspira respeito e admiração genuínos. Quando você chega a um encontro social e as mulheres se sentem confortáveis conversando com você, quando elas buscam seu conselho, quando riem genuinamente de seus comentários, ela percebe. Você não precisa fazer nada artificial. Seu valor social fala por si. O truque é ser cordial e charmoso com outras mulheres, mas sem cruzar quaisquer limites. Trata-se de mostrar que você é o tipo de homem que as mulheres procuram, mas que você escolheu estar com ela. Essa distinção é crucial. Não é que você seja o único disponível. É que, entre todas as opções que você tem, você a escolheu. E aqui vem a parte mais interessante. Quando uma mulher sente que pode perdê-lo, quando ela percebe que você não está desesperadamente dependente da atenção dela, algo químico acontece em seu cérebro. Seu instinto de retenção é ativado.
Ela começa a se esforçar mais, a investir mais energia no relacionamento. No entanto, seja cauteloso com esta vulnerabilidade emocional, pois é uma faca de dois gumes. Se você exagerar, se constantemente lhe der a impressão de que ela está competindo por sua atenção, você criará uma insegurança tóxica. Se você fizer de menos, se for muito disponível e previsível, perderá o interesse dela por completo. A chave está no equilíbrio. Ela deve sentir ocasionalmente que você tem opções, que é desejado, que poderia estar com outra pessoa, mas você escolhe estar com ela. Isso não se conquista sendo um idiota ou tratando-a mal. Conquista-se sendo genuinamente valioso, tendo uma vida rica que naturalmente atrai outras pessoas. A âncora emocional, liderança e estabilidade. Até agora, cobrimos 3 poderosas vulnerabilidades emocionais: a adicção à validação, o paradoxo da incerteza e o instinto competitivo. Cada uma delas pode mudar drasticamente a forma como as mulheres o percebem e respondem a você. Mas as 2 últimas vulnerabilidades que estou prestes a revelar são as mais profundas e sofisticadas. Elas separam os homens comuns daqueles que realmente compreendem a psicologia feminina em um nível de maestria. E a 4ª vulnerabilidade tem a ver com algo que todas as mulheres buscam desesperadamente, mas que muito poucos homens sabem como prover corretamente. Aqui estão as 2 vulnerabilidades emocionais mais devastadoras que você pode dominar. Elas são tão poderosas que, uma vez que você as compreenda, nunca mais interagirá com as mulheres da mesma maneira. A 4ª vulnerabilidade é a liderança emocional. E aqui está a diferença crucial que 95% dos homens não conseguem entender. Mulheres não precisam que você as resgate de seus problemas. Elas precisam que você seja a âncora emocional delas durante as tempestades. Quando uma mulher lhe conta sobre um dia ruim no trabalho, o instinto dela não é que você resolva o problema. A necessidade mais profunda dela é sentir que há alguém sólido, calmo e estável ao seu lado. Alguém que não vacila quando ela vacila. Maquiavel compreendia que o verdadeiro poder não residia em controlar cada situação, mas em manter a compostura enquanto outros perdiam a sua. Um líder que permanecia sereno durante a crise inspirava confiança e lealdade. Com as mulheres, o mesmo princípio se aplica de forma amplificada. Aqui está o erro que a maioria dos homens comete. Quando ela está estressada, eles ficam estressados. Quando ela está ansiosa, eles ficam ansiosos. Quando ela está com medo, eles entram em pânico tentando consertar tudo. Eles estão reagindo em vez de liderar. A liderança emocional significa que seu estado interno não depende do estado interno dela. Se ela chega em casa frustrada, você permanece calmo. Se ela está preocupada com algo, você mantém a perspectiva. Não porque você não se importa, mas porque alguém precisa ser a rocha sobre a qual ela pode repousar. Mas aqui está a parte mais importante. Não se trata de ser frio ou desconectado. Trata-se de ser a presença calmante de que ela precisa. Quando ela lhe conta sobre o problema dela, em vez de pular imediatamente para oferecer soluções, você diz algo como: "Isso parece realmente frustrante. Conte-me mais sobre o que aconteceu." Você está demonstrando que pode lidar com as emoções dela sem que elas o dominem. Você está criando um espaço seguro onde ela pode se expressar sem sentir que também está sendo sobrecarregada com suas reações emocionais. A alquimia da conexão. Personalização psicológica. E aqui chegamos à 5ª e última vulnerabilidade, a personalização psicológica. Esta é a mais sofisticada de todas, pois exige que você realmente compreenda a mulher específica à sua frente. Nem todas as mulheres são iguais. Algumas são mais sensíveis à validação, outras à incerteza, outras à competição.
Seu trabalho é identificar a vulnerabilidade emocional dominante dela e personalizar sua abordagem de acordo. Como você faz isso? Observando. Se ela busca constantemente sua aprovação, se ela pergunta como está, se ela precisa de confirmação em suas decisões. A vulnerabilidade dominante dela é a validação. Gerencie seus elogios estrategicamente. Se ela sempre quer saber o que você está pensando, se fica frustrada quando você não responde imediatamente, se faz muitas perguntas sobre seu passado ou planos. A vulnerabilidade dominante dela é a incerteza. Mantenha aqueles 30% de mistério que a mantém fisgada. Se ela menciona constantemente outras mulheres, se pergunta sobre suas ex-parceiras, se fica com ciúmes quando você conversa com outras mulheres. A vulnerabilidade dominante dela é a competição. Certifique-se de que ela se sinta escolhida, mas não excessivamente segura. A chave é não aplicar as mesmas técnicas a todas as mulheres como se fossem robôs. Cada uma tem sua própria configuração emocional, sua própria história, suas próprias inseguranças e pontos fortes. Mas aqui está o ponto fundamental que separa os homens éticos dos manipuladores. O objetivo não é explorar essas vulnerabilidades para controlar ou machucar. O objetivo é compreendê-las para se conectar mais profundamente e criar relacionamentos mais satisfatórios para ambos. Quando você entende que a necessidade de validação dela vem de inseguranças profundas, você não a julga por isso. Você a ajuda a se sentir mais segura de uma forma genuína. Quando você entende que a necessidade de certeza dela vem de experiências passadas onde ela foi machucada, você não brinca com essa vulnerabilidade. Você a tranquiliza autenticamente. Essas vulnerabilidades emocionais não são falhas a serem exploradas. São características humanas que, quando você as compreende e as honra, permitem que você seja o homem que ela realmente precisa. Não o homem que a controla, mas o homem que a compreende tão profundamente que pode amá-la da maneira que ela mais precisa ser amada. E quando você alcança isso, quando você combina todas essas vulnerabilidades emocionais com integridade genuína e autêntico crescimento pessoal, algo mágico acontece. Você não apenas conquista a atração dela, você conquista o respeito dela. Você não apenas captura o interesse dela, você captura a lealdade dela. Você não apenas. O começo. O verdadeiro poder vem de aplicá-las com sabedoria, ética e um compromisso real com seu próprio desenvolvimento como homem. Você agora conhece as 5 vulnerabilidades emocionais que lhe dão uma vantagem quase injusta: validação, incerteza, competição, liderança emocional e personalização psicológica. Lembre-se, no entanto, essas ferramentas são inúteis se você não trabalhar para se tornar o homem que merece usá-las. Sua tarefa é simples: escolha uma vulnerabilidade e domine-a nos próximos 7 dias. Observe como tudo muda quando você compreende a mente feminina melhor do que elas mesmas. Se este conhecimento o transformou tanto quanto espero, que outros segredos da psique humana você está pronto para desvendar?